Oi gente, tudo bem? Antes de começar o vídeo, quero lembrar para você se inscrever, curtir, compartilhar e comentar aqui nos vídeos os assuntos que mais te interessam sobre autoconhecimento, sobre relacionamentos, o que você gostaria de mais reflexões, perspectivas, possibilidades. Um beijo grande e até mais. Oi gente, tudo bem? O assunto de hoje é autoestima e relacionamentos. E autoestima é um tema bem delicado para a gente falar. Por quê? Porque se misturou muito no nosso conceito, na nossa concepção, a autoestima saudável com o narcisismo, a autoestima saudável com uma falta de noção, de autocrítica, de autopercepção. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas dentro da nossa cultura, isso ficou muito misturado. E o impacto de uma baixa autoestima em um relacionamento amoroso, também relacionamento afetivo, familiar, é muito, muito danoso. Ele acaba mudando completamente a perspectiva que nós podemos ter do relacionamento. Ele muda drasticamente o nosso papel dentro de uma relação. E ele, frequentemente, essa baixa autoestima, ela nos coloca como pedintes, como pessoas altamente necessitadas dessa migalha, desse troco, né? Vou colocar assim nessa metáfora, que chega do outro. A autoestima, ela precisa ser construída dentro de nós, ser recuperada. Quando eu digo que culturalmente nós fomos desaprendendo a olhar para isso de uma forma saudável, e nós formos olhar para a sociedade e o como as pessoas que têm uma autoestima, elas podem ser mal interpretadas, você vai começar a entender qual é a nossa dificuldade. Dentro da proposta do autoconhecimento, dentro da proposta de viver relacionamentos mais saudáveis, a relação com o amor próprio, ela é primordial. E a gente sempre fala e relata, eu gosto muito de trazer isso, aquela frase famosa da Bíblia, do Evangelho, enfim, acreditada a Jesus, que diz, né, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, que ensinamento tem nessa frase espiritual? Que nós precisamos, para podermos amar o outro, amar a nós mesmos. E todos nós, sem exceção, estamos aqui para aprender isso. Todos nós estamos descobrindo o que é esse amor. E esse amor, ele não envolve que a gente não olhe para as nossas falhas, não envolve que nós sejamos cegos em relação às dificuldades que nós temos, às nossas limitações. Pelo contrário, esse amor, ele envolve uma abertura gigantesca para que nós possamos olhar para essas dificuldades, vamos colocar assim, para essas imperfeições da nossa vida como seres humanos, e nós possamos abraçar isso e trazer amor para nós mesmos, apesar disso, porque nós vamos estar conectando com a nossa essência, com a nossa sabedoria maior, com o nosso eu divino. Agora vamos trazer essa visão, essa perspectiva de autoestima, de acolhimento, para dentro de um relacionamento. Então, o que significa eu ter baixa autoestima? Eu vou desenvolver pouquíssima capacidade de olhar para aquilo que eu não admiro em mim. E muitas vezes é a partir disso que se desenvolve um narcisismo, um egocentrismo, né? Que é o oposto do que eu estou falando aqui, do que eu quero que a gente olhe nesse momento e entenda como realmente a autoestima. Se eu consigo perceber as minhas fragilidades, as minhas limitações, né, as minhas vulnerabilidades, eu posso estar diante do outro num relacionamento e a minha fragilidade não me colocar como não merecedor dentro de uma relação. Porque eu vou estar sabendo acolher essa fragilidade. Quando nós somos pais,
a gente percebe muito isso na relação com os filhos. É aquilo que eles falam, né, por aí de amor incondicional, que a gente sabe que ainda está longe de ser um amor incondicional, mas que chega um pouco mais perto, porque a gente acaba assim condicionando o nosso amor, né, a muitas coisas. Cada vez mais a gente está aprendendo, vai aprender a soltar isso. Mas então, falando dessa proximidade, né, dessa relação que nós vemos em muitos pais e mães, com a relação que nós temos conosco, como é que isso aparece? Diante de um filho, se a relação é saudável, a gente vai olhar para aquela carência, para aquela fragilidade daquele filho, e isso não vai diminuir o amor que nós temos por ele. Isso vai nos fazer acolhê-los, buscar maneiras de facilitar as coisas, né? De encontrar novos caminhos, de fortalecer aquilo que a gente enxerga que é uma força nessa criança, para que ela possa ter condições de olhar para as suas fragilidades. E como nós fazemos conosco? Em geral, aí está o cerne de uma percepção de autoestima. O que a gente faz? Nós temos vergonha, ou nós tentamos esconder, seja de nós mesmos, seja do outro. Como você lida com a sua fragilidade? Agora imagina trazer essa fragilidade para dentro de um relacionamento sem a força de uma autoestima. O que pode acontecer? Como eu vou me portar diante do outro e como o outro pode ser nocivo a mim quando eu não tenho estrutura para lidar com quem eu sou na integralidade. A gente começa, né, a não querer, a evitar estar plenamente no relacionamento, porque eu preciso esconder coisas que eu não gosto, eu não consigo me acolher, então eu evito que o outro me veja inteiramente, porque eu também tenho medo que o outro faça o mesmo que eu faço, que é não acolhimento. Quando eu estou diante de mim, nessa visão ilusória, aonde eu só me amo se eu puder viver os papéis, ou o papel, ou a personagem que eu acredito que merece ser amado, eu estou rompendo comigo. E quando eu rompo comigo, qual é a chance de eu ter um relacionamento realmente genuíno, autêntico, livre com outra pessoa? Claro que a gente está falando aqui, e a gente pode falar aqui de níveis de autoestima, né? Às vezes tem pessoas que têm realmente uma autoestima muito baixa. Outras pessoas que estão começando a aprender a gostar mais de si mesmas. E hoje mesmo eu falava sobre esse tema com uma amiga e ela me questionava em relação a uma meditação que eu coloquei, fiz um post, que é a meditação à criança interior. E é uma meditação, são frases que falam basicamente sobre a capacidade que eu tenho de merecer amor, de quanto eu me perdoo por ter acreditado que eu não merecia amor, de quanto eu me perdoo por ter me considerado incapaz, por ter me considerado, enfim, muitas coisas. Então, é uma declaração, é um texto que faz uma declaração a mim mesmo, que faz uma declaração a um autoacolhimento. Então, essa minha amiga disse assim, como é difícil fazer, eu não consigo fazer esse exercício. E eu perguntei para ela, mas não consegue porque é difícil? O que acontece? E ela disse, não sei, muitas coisas. Me vem o pensamento de não merecimento e vem o pensamento de que é ridículo. E quando ela falou isso, eu disse, faz muito sentido, porque muitas pessoas se sentem ridículas. Há um tempo atrás, eu comecei a fazer alguns exercícios e trouxe esses exercícios, inclusive para as crianças. De a gente se olhar diante do espelho e podermos dizer, eu te amo. Olhar profundamente nos nossos olhos e dizer, eu te amo. Eu te amo plenamente. Eu te amo completamente. Eu te amo muito. O quanto isso é desafiador. Eu já fiz esse exercício algumas vezes em atendimentos individuais
e percebi o quanto realmente faz parte da vida de muitas pessoas essa vergonha em demonstrar amor próprio. Essa sensação de ridículo, de que eu não consigo olhar para mim e me acolher. E eu fiz na época, num trabalho que eu realizo pela Ciranda da Amorosidade, junto com uma amiga, parceira, Nicole, que é psicóloga e trabalha comigo nesses projetos. Nós realizamos esse trabalho junto com crianças de várias idades. Crianças de 4 a 12 anos. E nós percebíamos assim a curiosidade, o inusitado que era para eles olharem-se diante do espelho e fazer esses comentários a si mesmos, essas declarações, vamos dizer assim. E com os meus filhos eu comecei testando aqui em casa, e eles eram pequenos. A menor tinha 4 e o maior tinha 6. E quando eu coloquei ela diante do espelho para dizer isso, foi muito mais fácil do que para ele. Claro que cada um tem as suas particularidades, mas eu entendo que com o passar do tempo, socialmente, culturalmente, nós vamos percebendo essa distância que se cria dentro de nós mesmos, conosco. O quanto isso passa a ser algo não talvez tão bem visto, não tão natural. Então eu pergunto, como é que está a sua relação com você hoje? Você conseguiria? Qual é o sentimento que você tem de parar diante de um espelho, olhar nos seus olhos e dizer essas palavras para si mesmo? Olhar para tudo que você é, para quem você é, e fazer esse movimento de acolhimento, de admiração, apesar de tudo que envolve quem nós somos, das nossas fragilidades, das nossas limitações, apesar de tudo isso. Como é que é para você? Acho que acabou se criando uma miscelânea, aonde se colocou tudo no mesmo lugar. Uma visão egocêntrica, uma visão narcisista, ao lado do amor próprio. E aonde está a diferença nisso? Geralmente, no movimento narcisista, no movimento egocêntrico, existe uma fragilidade muito grande na pessoa. Um medo muito grande de olhar para si. É o contrário. Então, quanto você está disposto, quanto você está disposta a se amar? E aí a gente pega isso e traz para um relacionamento. O quanto eu estou disposta a me amar, o quanto eu estou disposta a me acolher. Isso impacta diretamente a maneira como eu vou atuar numa relação. A maneira como eu vou estar disposta a entregar aquilo que flui em mim para o outro, num sentimento de abundância, de completude, e de como eu vou ser capaz de receber. Do quanto eu vou estar disposta a estar ali e receber, sem duvidar, sem me sentir desconfiada, sem questionar tanto. Então, essa viagem pela autoestima, ela é uma viagem que desemboca nas nossas relações profundamente. Porque a relação que eu tenho com o outro, ela nasce, ela se espelha na relação que eu tenho comigo. Então é muito importante que nós tenhamos consciência para observarmos os nossos movimentos amorosos conosco e como isso se reflete, como isso se espelha na relação, no encontro com o outro. E para fazer essa observação, o primeiro passo é você abrir mão de todo e qualquer julgamento. E se na sua observação você se der conta que você não tem sido amoroso com você, acolha-se. Não vai pegar o chicote e começar a punir-se. Não faça isso. É o momento de você olhar para você de uma forma acolhedora.
como é que a gente pode, qual é o caminho, por exemplo, dentro de uma visualização, que é um exercício que a gente pode fazer, trazer esse sentimento. Um exercício que nós fazemos, inclusive quando nós queremos abrir espaço para acolhimento do outro, é visualizar a criança. Então, para começar esse exercício, se para você também for difícil acolher-se, declarar o seu amor, mesmo que você tenha dúvida do quanto você sente, declare. Porque ele está dentro de você. E quanto mais você declara, mais você abre espaço para que ele flua. Então visualize-se criança, a imagem que vier na sua mente. Visualize aquela criança na sua frente. Coloque-se diante dela, respeitando quem ela é. Desça na altura dela, de joelhos. Abra os braços e receba você. Receba a sua criança. Olhe para ela com atenção. Olhe para ela com cuidado. E intencione, diga para ela dentro do seu coração o quanto você a ama. Pelo que ela é. Simplesmente pelo que ela é. Que você acolhe tudo o que ela é. Integralmente. Que você a ama completamente, plenamente. Faça esse movimento de abraço, de amorosidade para sua criança. Na idade que ela aparecer, do jeitinho que ela se mostrar. Perceba as fragilidades dela. Esteja aberto a acolher completamente, sem julgamento, sem questionamento. Apenas acolhimento. E mais à frente, faça esse movimento a si mesmo hoje, aqui agora, diante de um espelho. Coloque-se à disposição de si mesmo. E você vai perceber gradualmente o quanto isso vai impactar os seus relacionamentos. Enfim, é um tema muito amplo, como todos os temas que encostam em nós, como seres humanos, como almas, como essência, são possibilidades infinitas. Nós podemos falar mais sobre isso, trazer isso para dentro das relações, mas o primeiro passo é que você esteja disposto a fazer esse olhar a si mesmo. Então eu desejo que você tenha muita disposição, que você esteja em paz, que você transborde todo o amor que já é em você, que você seja feliz. Namastê e até mais.